E quanto mais tempo a gente tem para fazer um trabalho, mais tempo a gente demora para realizá-lo. Bom, vamos começar então derrubando já um primeiro mito que eu percebo que as pessoas se confundem. Acordar cedo te torna mais produtivo? E a resposta é não necessariamente, porque não se trata apenas de aumentar o número de horas que a gente tem disponível para fazer as coisas. Ser produtivo vai ser muito mais sobre o que a gente faz com o tempo que a gente tem disponível. Outro conceito importante é que a gente não administra o tempo. Nós simplesmente gerenciamos as nossas ações dentro do tempo. O tempo em si, ele só passa, ele só está transcorrendo. Então, gerir o tempo de maneira eficaz significa produzir mais e melhor no menor tempo possível. Inclusive, uma crença limitante que é comum as pessoas terem às vezes é justamente essa ideia de eu preciso me matar de trabalhar para ser bem-sucedido. E nem sempre trabalhar muitas horas significa produzir muitas horas. E nesse sentido vale a pena citar o trabalho de um historiador inglês chamado Parkinson, que foi publicado na revista The Economist em 1955, no qual o assunto principal ficou conhecido como a Lei de Parkinson, que levou o nome dele, que basicamente dizia que quanto mais tempo a gente tem para fazer um trabalho, mais tempo a gente demora para realizá-lo. Se você tem um prazo de um dia, provavelmente você fará em um dia. Se você tem um prazo de 2 dias para realizar a mesma coisa, provavelmente você vai realizá-la em 2 dias. Ou seja, ele estava dizendo nada mais do que a tendência que a gente tem de procrastinar, de deixar as coisas para serem feitas na última hora. Bom, então vamos falar da solução, já que lá no começo a proposta é realmente falar de uma gestão do tempo mais eficaz. E aí a gente vai cair então no elemento principal, que é o planejamento. E aí de cara, aqui já é um entrave. A maioria das pessoas, quando a gente começa a falar em planejar, pode ter um pensamento automático do tipo, mas planejar vai dar muito trabalho. A gente acaba realmente gastando, investindo um tempo em planejamento, mas por uma razão muito lógica. Isso vai otimizar todo o processo de execução dos nossos objetivos. Outro exemplo bem simples que a gente pode pensar é no caso da construção de uma casa. Já pensou se você fosse construir uma casa e você vai fazendo? Quantas coisas no meio desse processo você vai ter que refazer, arrumar? É por isso que no caso de uma coisa tão complexa como essa, tem uma etapa necessariamente antes, que é um projeto, uma organização, um planejamento, e ainda assim sempre vai ter alguma coisa ou outra para arrumar, mas isso já otimiza muito. Então vamos falar agora de 4 etapas para o planejamento acontecer. A primeira delas é definir objetivos. A etapa 2 é definir ações direcionadas. Então, uma vez que você já tem clareza de quais são os objetivos, esse é o passo que vai descrever quais são as ações que a gente precisa ter para alcançar esses objetivos naquele determinado tempo. Aqui é importante a gente conseguir responder perguntas como: quanto de tempo eu vou investir nisso por dia, por semana? Quando eu vou realizar aquilo que diz respeito a essa ação? Onde isso vai ser feito? Como isso vai ser feito? A etapa 3 vai ser definir as prioridades. Então, de repente, você definiu vários objetivos, já sabe todas as ações que você precisa fazer para cada um deles, e agora você vai ter que começar a pensar a organizar isso dentro da sua agenda, distribuindo isso em termos de quando essas coisas vão ser realizadas. É aqui que a gente vai usar essa etapa 3 para pensar na distribuição das prioridades. Agora que eu vou falar da etapa 4, que é organize as atividades rotineiras. Então, o que é importante aqui a gente pensar? Aqui dá para até retomar um princípio já muito conhecido, acho que eu já até falei dele em outros vídeos, que é aquela ideia do princípio de Pareto. Esse princípio ele explica que 80% dos resultados de alguma coisa vem de 20% das ações. E o que acontece? No dia a dia, as pessoas elas não levam muito isso em conta do planejamento. Se a gente olhar das 4 etapas, a 4ª etapa são atividades rotineiras. O que é comum de acontecer? Que a maioria das pessoas acabe se perdendo nas atividades rotineiras. Sabe aquele exemplo de quando você está em casa, você tem a sensação que o serviço de casa nunca acaba? É mais ou menos isso. E se você ficar em função dessas coisas, o seu tempo ele vai ficar todo para isso. Só que essas não são as atividades principais. Então a ideia até da etapa 3, que é estabelecer e definir as prioridades, é para que realmente a gente consiga olhar naquele rol dos teus objetivos quais são as coisas mais importantes. Esses 20% vão ser responsáveis pela maior resposta de mudança ou de ações da tua vida que te interessa.